Turma, bom dia, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é aula de filosofia, mas primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e ventilado, fones de ouvido, livro didático do lado, lápis, caneta e caderno e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar, gente, sobre uma corrente de pensamento da filosofia chamada racionalismo, né? E ela diz o seguinte: o racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, né? Ou seja, ao nosso pensamento, ao passo que acredita que de lá que se obtém os conhecimentos, né? Então, a partir da razão, a partir do pensamento, a partir da análise, né, das coisas feitas a partir da nossa reflexão, é que a gente pode obter os conhecimentos, né? Então, a linha racionalista de pensamento filosófico, ela diz o seguinte: pessoa que segue o racionalismo, quem é partidário da doutrina que se vale da razão para explicar a realidade ou para obter conhecimento, que se refere ao racionalismo, né? Ou seja, às suas ideias racionais, né? Então, a partir do momento em que a gente faz uma análise do nome racionalista ou racionalismo, né, a gente já tem que associar imediatamente a razão humana, certo? Ou seja, a sua corrente de pensamento ela vai exatamente em cima disso, do nosso raciocínio. O racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtém os conhecimentos. Saber de onde vinha o conhecimento era uma preocupação da filosofia. A tentativa de responder a essa questão resulta no aparecimento de pelo menos duas correntes filosóficas. Racionalismo, que do latim, né, ratio, significa razão. Empirismo, que do grego, empiria, significa experiência, né? Então, essas duas correntes aí, gente, o racionalismo e o empirismo, né? Associou ao racionalismo, a gente vê logo a razão humana. Associou ao empirismo, a gente já vê a coisa da experiência, né? Então, vai razão com experiência e essas são as duas correntes. A doutrina do racionalismo alega que tudo o que existe tem uma causa inteligível, né? Então, assim, eles pensam, né, com essa corrente filosófica, de que para tudo que existe, né, para tudo que é real, né, tem que ter uma explicação. Então, eles sempre buscavam, através da razão e através das experiências, né, que eles faziam, chegar até a origem da coisa que está sendo estudada, né? Então, ele diz assim: ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente, ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimento e que se essa é inata aos humanos, né? Ou seja, a linha de conhecimento, né? Essa coisa da razão, a coisa do pensar, a coisa do poder raciocinar, né, sempre está atribuída aos seres humanos, né, a nenhum outro tipo de ser, né? Mas a gente sabe que, apesar disso, teve cientistas e estudiosos, né, principalmente da parte da zoologia, né, que eles conseguiram provar que existem outras espécies que conseguem expressar sentimento, né, até mesmo através dos gestos, né, como a nossa amiga, a Foster, né? Eu não lembro o primeiro nome dela, mas eu acho que era Joy Foster, acho que era Joy Foster o nome dela. Ela fez um trabalho com os gorilas, gente. Se vocês pesquisarem, bote assim, linguagem de sinais com os gorilas, né? Então, ela conseguiu, através de se comunicar e viver lá, Diane Foster, o nome dela, né? Então, ela conseguiu fazer um trabalho que a pesquisa dela se chamava, como é que era o nome? Era Observação sem interferência. Só que ela interage com... essa observação dela acabou virando uma interação, né? Então ela conseguiu ensinar a linguagem dos sinais para os gorilas e eles conseguiam se comunicar com ela e até expressar sentimentos. Então, para o tempo que ela não tinha feito essa pesquisa, a parte da razão, né,
e dos sentimentos, né, seriam todos nossos, né? Então aqui ele fala, racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimentos e que essa é inata aos humanos, né? Pois bem, assim o raciocínio lógico seria construído através da dedução de ideias, tal como os conhecimentos de matemática, por exemplo. Racionalismo cartesiano, né? Então a gente vai ter aqui uma outra forma de estudar, né, essas correntes. Então eles fizeram uma coisa chamada cartesiano, né? Então ele diz assim: o racionalismo cartesiano, o racionalismo de Descartes, né, que é o nosso querido lá, filósofo, é uma referência que se faz ao pensamento de Descartes, né? Um dos principais pensadores desta corrente, René Descartes, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650, de quem é célebre frase, né, penso logo existo, né, que é uma das mais conhecidas quando você associa a filosofia, as pessoas já falam dessa frase, né, lançou as bases do racionalismo. Para esse filósofo e matemático francês haviam 3 conjuntos de ideias, né, advertências, factícias e inatas, né. As advertências representadas pelas ideias que abrolham por meio de informações obtidas pelos nossos sentidos, as factícias, ideias que têm origem na nossa imaginação, e as inatas, que não dependem de experiência e estão à nossa mente ao nascermos. Ao contrário do racionalismo, é basicamente razão, a corrente filosófica empirismo prega um ponto de partida para os conhecimentos e a própria existência, né? Aqui a gente vai falar de racionalismo empirismo, né? E empirismo. Então ele fala exatamente isso, ó. Contrário do racionalismo, né, que usa da razão, a corrente empírica, né, ela prega um ponto de partida para os conhecimentos e a própria experiência, certo? Para os defensores do racionalismo, o empirismo é duvidoso, especialmente pelo fato de que a experiência de cada um decorre da percepção sensorial, a qual é muitas vezes sujeita a erros, né? Ou seja, eles achavam na corrente empírica, né, que tudo tinha que passar pelos nossos sentidos antes de ser obtida uma resposta concreta, né? Já o racionalismo, que é a corrente lá do René, né, ele achava que tudo precisa de prova física, né, elaborada e separada, catalogada, né, matematicamente falando, para poder a gente chegar numa conclusão, né? Então o René, ele tinha, no método cartesiano, né, tinha todo um trabalho que era para poder chegar nessa dúvida, né? E já o empirismo não, que ele usava lá, passou pelos sentidos, eu senti, eu cheirei, eu peguei, tá valendo, entendeu? Então era isso. Racionalismo e renascimento. O pensamento racionalista marcou a mudança da mentalidade propiciada pelo Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que teve origem no século XV na Itália, teve início com o declínio do sistema feudal e de outras características medievais. Quanto ao racionalismo cristão, se trata de uma doutrina que surgiu no Brasil a partir do movimento espírita em 1910, que foi difundida pelo mundo, né, através do Allan Kardec, né, que foi o primeiro lá da doutrina espírita, certo? E por fim, gente, deixo a atividade para vocês, pesquise e escreva a visão de Kant, né, sobre o racionalismo e sobre o apriorismo kantiano, certo? Então vocês vão dar uma pesquisada e vão estar lá escrevendo no caderno de vocês sobre a visão do racionalismo de Kant, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível na escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acesse a agenda eletrônica de vocês, onde vai estar todas as atividades. A gente se vê na próxima aula, um grande abraço, valeu!